A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para finalizar o estudo do livro de 2 Samuel. Estamos no capítulo 24 e hoje nós vamos ministrar a primeira parte. E amanhã, se Deus permitir, no sábado, encerraremos todo o livro de 2 Samuel, que foi uma bênção nas nossas vidas. Aprendemos muito, Deus falou muito ao nosso coração e tudo está disponibilizado. Caso você tenha perdido algum estudo, basta entrar no nosso canal IEPBC Brasil, ir na playlist Segundo Livro de Samuel e você vai ter ali acesso a todos os capítulos, a todos os estudos e ainda tem os estudos especiais e foi uma bênção. E eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, quero agradecer à pastora Luíde pela confiança e quero também mandar um abraço para todos os internautas, aqueles que nos acompanham através do nosso canal do YouTube e através dos grupos de WhatsApp. Que Deus possa te abençoar grandemente. Então, irmão, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. E amanhã continuaremos a partir do versículo de número 14. Eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. O texto está aí na sua tela e vamos ler no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazé, e foram a Gileade, a terra baixa de Ódice. Também foram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra. E ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e diz a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi, e fez-lo saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujam de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta eu hei de dar ao que me enviou. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui no capítulo 24. Aqui nós vemos que Davi, ele deseja algo que não foi do agrado de Deus. Ele relata, esse capítulo 24, ele relata que Davi estava decidido a contar o povo de Israel.
Irmãos, para que contar? Não havia necessidade nenhuma. A Bíblia declara que o Senhor ficou descontente com ele por fazer isso. Ao que tudo indica, porque Davi estava contando o povo para ver seu sucesso como rei. Ele queria saber quantos tinham se aliado a ele, qual era o número do seu exército. É tipo assim, eu comecei com tanto, agora eu quero saber quantos somos, quem veio estar conosco, qual é o nosso exército, quantos homens de guerra temos. E aí, o que acontece? Isso desagradou muito o Senhor. Então, neste capítulo de 2 Samuel, nós veremos que a palavra de Deus relata que novamente a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, de modo que Deus incitou Davi a fazer um novo censo. Davi então chama Joabe e manda que ele percorresse todo Israel para fazê-lo. Agora, interessante que nessa versão que eu li, na versão Almeida Corrigida e Fiel, a Bíblia fala o seguinte: a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles. Agora, aqui em 2 Samuel, capítulo 24, nós vamos ver que quem incita a Davi a contar, a numerar Israel, foi Deus. Mas quando nós vemos a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21, diz que não foi Deus. Aí já diz que foi Satanás. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. É basicamente o mesmo texto que temos lá em 2 Samuel, capítulo de número 24. É basicamente a mesma coisa, o mesmo texto. Mas aqui, o autor do livro de Crônicas fala que foi o diabo que incitou a Davi. Já o autor de 2 Samuel fala que quem cita Davi não foi Satanás, e sim foi Deus. Então olha só o que acontece. Então, pastor Heber, existe aqui uma grande contradição. Existe aqui uma grande contradição. Não, irmãos, não há contradição aqui. Não existe contradição. O fato de 1 Crônicas dizer que quem incitou Davi foi Satanás e em 2 Samuel dizer que quem incitou Davi foi Deus, é porque é o seguinte: Deus permitiu que Satanás incitasse ao rei Davi a fazer um censo. Então, o que acontece? Toda vez que nós vemos Satanás fazendo algo, irmãos, é Deus. Entenda isso. Deus manda, Deus é poderoso, Deus é tremendo. O diabo, eu vou repetir que eu sempre falei aí, até nos estudos de Jó, eu vou repetir muito isso. O Martinho Lutero fala que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Então, se for o diabo lá em 1 Crônicas, aqui o autor quis colocar Deus, dá na mesma, porque Deus é que manda em todas as coisas. Então, ambos os versículos estão corretos, porque Deus pode usar até mesmo Satanás para realizar os seus propósitos. Qual era o propósito de Deus lá no livro de Jó? Mostrar que Jó era um homem íntegro, reto, justo e temente a Deus. Deus não usou o diabo para poder tocar em Jó. Deus não usou Satanás para poder tocar em tudo que havia em Jó. Deus usou o diabo. Então, o diabo, ele faz aquilo que Deus manda. Então não há contradição. Se você ler em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, e você lê 2 Samuel, capítulo 24, existe essa diferença. Lá em 1 Crônicas, fala que quem incita Davi é o diabo. Aqui em 2 Samuel, fala que quem incita Davi foi Deus. Dá na mesma. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Então, irmãos, esse livro, esse versículo, aliás, esse capítulo, melhor dizendo, de 1 Samuel, de 2 Samuel, capítulo 24,
mostra um erro muito grave de Davi. Ele manda numerar o povo e Joabe tenta, de alguma forma, mostrar para Davi que não havia necessidade, não precisava disso. Mas aí, mesmo assim, ele quer fazer a contagem. E Joabe, em obediência ao rei, anda por todo Israel, percorre durante 9 meses, percorrendo cidade após cidade, de leste a oeste, de norte ao sul, e aí depois de 9 meses e 20 dias, ele vem dizendo o número que o exército de Davi tem. E ele pega e fala, ó, o seguinte, meu amigo, nós percorremos todo Israel. E nós temos o seguinte, o número é o seguinte. Nós temos 800, nós temos exatamente aqui, ó, que fala no versículo de número, deixa eu só ver aqui, versículo de número 9. E Joabe deu o rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Aí Davi se arrepende. A Bíblia diz que pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo e disse: muito pequeno que fiz. Aí Deus resolve punir Davi. E aí Deus vem dizendo o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar resolver a situação. Eu vou te dar 3 opções. Primeira, 7 anos de fome. Segundo, 3 meses de perseguição dos inimigos de Davi, ou seja, 3 meses de perseguição dos seus inimigos, ou 3 dias de peste sobre a terra. Então, Gade ainda fala assim: pense e me dê a resposta. Interessante, irmãos, que algumas Bíblias, algumas versões, melhor dizendo, fala 7 anos, outras 3 anos. Por exemplo, eu anotei aqui, ó, 7 anos fala na Almeida Revista e Corrigida, na linguagem de hoje, na Bíblia Viva e na Almeida Corrigida Fiel, fala 7 anos. Eu estou me referindo à primeira opção, 7 anos de fome. Mas quando nós vamos ler esse mesmo texto na King James e na nova versão internacional, a nova VI, já não fala 7 anos, já fala 3 anos. 3 anos de fome sobre a terra. Como que a maioria sempre vence, e eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel, então eu vou ficar com 7 anos. Mas algumas traduções vão dizer 3 anos de fome, outras 7 anos. Vamos ficar aqui, eu vou ficar, pelo menos eu, viu, irmãos? Se você está lendo na King James, se você está lendo na Nova VI, quiser ficar com 3 anos de fome, amém. Eu vou ficar com 7 anos. Eu não sei o motivo, talvez pela tradução, é o que eu imagino, tá certo? Mas aí você pode depois chegar lá no pastor Gedeon Júnior e o pastor Gedeon Júnior vai te explicar com certeza sobre essa diferença aqui. Então, eu vou ficar com 7 anos. Então, ele deu 3 opções: 7 anos de fome, 3 meses de perseguição ou 3 dias de peste. Eu vou ler aqui um comentário que está na minha Bíblia de aplicação pessoal. Eu vou ler aqui o comentário e quero que os irmãos prestem atenção aqui sobre esse comentário que eu vou ler. O censo de Davi trouxe um desastre porque, de um modo diferente do censo feito no livro de Números, que havia sido ordenado por Deus, este foi feito para que Davi pudesse se orgulhar da força de seu exército. Ao determinar sua força militar, passou a confiar mais no poderio militar do que em Deus. Há uma tênue linha divisória entre sentir-se seguro por confiar no poder de Deus e se tornar orgulhoso por ter sido usado por Deus para grandes propósitos. Então aqui, irmãos, houve um orgulho, né? Ele quer dizer, eu vou mostrar que eu sou um excelente rei. Sem mim não aconteceria isso. Então, todos engraçado, né? No capítulo 23 ele faz um salmo lindo, bonito.
que é o mesmo Salmo 18. Mas aqui, irmãos, ele é tomado por um sentimento maligno, porque primeiro Crônica fala que quem citou ele foi Satanás. E aí ele quer, tipo, mostrar, eu sou o cara. Sem mim, nada tinha acontecido. Na verdade, essas vitórias que eu tive foi porque eu sou bom mesmo, eu tenho um mérito. Eu sou um rei diferenciado, consigo montar as estratégias. Ele está esquecendo que quem fez tudo na vida dele foi o próprio Deus. Cada livramento foi o próprio Deus. Então temos que ter muito cuidado com isso, de achar que somos alguma coisa, quando na verdade nós não somos nada, não somos ninguém. Somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Aí o comentário aqui continua dizendo o seguinte: o texto bíblico diz que Satanás incitou Davi a levantar o censo de Israel. Satanás pode forçar as pessoas a errar? Não. Satanás apenas tentou Davi com a ideia, mas ele decidiu agir de acordo com a tentação. Desde o Jardim do Éden, Satanás tem tentado as pessoas. O senso de Davi não era contrário à lei de Deus, mas sua motivação estava errada. O orgulho por seu poderoso exército esqueceu de que sua verdadeira força vinha de Deus. Até mesmo Joabe, que jamais foi conhecido por elevadas ideias morais, reconheceu que este senso seria um pecado. A partir do exemplo de Davi, aprendemos que uma ação que pode não estar propriamente errada pode se tornar pecaminosa se for motivada pela cobiça, pela arrogância ou pelo egoísmo. Frequentemente, nossos motivos, não a ação em si mesmo, contém pecado. Devemos pesar constantemente nossos motivos antes de agirmos. Então, irmãos, o senso em si não era algo errado. Porque lá mesmo em Êxodo, capítulo 30, versículo 12 e 13, diz que poderia ser feito o censo sem nenhum problema. E ainda tem lá um mandamento de Deus dado a Moisés, que diz assim: quando você fizer o ressaciamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate, por sua vida, quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. O que acontece aqui, irmãos? Davi não teria instruído seus comandantes para coletar a contribuição, evitando a praga. Então Davi, ele errou. Ele fez algo que ele mesmo reconhece no versículo de número 10. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender o seguinte: Davi, ele errou demais. Ele não ouviu a palavra do próprio Joabe, que era um comandante de um exército experiente. Então Davi caiu na tentação de Satanás. Deus forneceu uma saída através do conselho de Joabe, mas ele não deu ouvido. Mas a curiosidade de Davi foi estimulada pela arrogância. Sua fé estava em sua própria força e não na de Deus. Se nos sentirmos autossuficientes e depositarmos nossa confiança somente em nós mesmos e não em Deus, logo cairemos nos enganos de Satanás. Irmãos, quando nós formos tentados, nós temos que nos examinar para entender os nossos desejos interiores e entender por que a tentação está ali. E aí nós temos que entender o seguinte, que é de Deus ou não é de Deus? A motivação qual é? Vai louvar a Deus? Vai engrandecer o nome do Senhor? O nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado? Se não, não é de Deus. É uma motivação errada. Se sim, glória a Deus. Tudo seja para a glória do nome do Senhor. Então Davi, irmãos, ele foi tentado. Ele acabou caindo nessa tentação. E aí eles foram percorrendo perto de Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus e saíram em direção ao sul de Judá até Berseba. Tiro também era uma cidade fenícia.
A expressão cidade dos heveus, dos cananeus, provavelmente designava áreas controladas por Davi. E Joabe, por ter contado também a população estrangeira, ou simplesmente os soldados israelitas que mantinham a ordem nessas regiões, saíram em direção ao sul de Judá até Berseba, que completava o seu circuito no sentido anti-horário pela terra, e a delegação de Joabe provavelmente seguiu pela estrada dos patriarcas até Hebrom e de volta a Jerusalém com os números do censo. Aí chega para Davi e fala: ó, Davi, o negócio é o seguinte, tem 800 mil homens valentes com a espada em Israel, e os homens de Judá são 500 mil homens. E aqui, irmãos, uma outra observação. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 5, fala o seguinte: e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, do que arrancavam a espada. E aqui os números diferem de maneira significativa, mas ambos os autores parecem ter arredondado a quantidade total. E o cronista pode também ter incluído os números de Judá naqueles de Israel. Então, irmãos, não há contradição na Bíblia. É porque quando chegarmos lá em 1 Crônicas, capítulo 21, e se você ouvir esse estudo aqui de 2 Samuel, capítulo 24, aí nós já estamos falando que essas diferenças existem, porque é praticamente o mesmo texto, mas é só para mostrar que não há contradição. É apenas uma questão de ponto de vista e uma questão também de interpretação de cada autor. Então, irmãos, olha só o que acontece. Aí Davi, a Bíblia diz que o coração de Davi o feriu, depois dele haver enumerado o povo. E disse Davi ao Senhor: pequei grandemente naquilo que fiz. E agora suplico-te, ó Senhor, retira a iniquidade do teu servo, porquanto agi muito loucamente. O coração de Davi o feriu, revelando novamente que a obra de Deus em seu coração não era em vão. Ele confessou seu pecado e ficou esperando pela resposta do Senhor. E a resposta do Senhor veio logo pela manhã. Ele orou e a resposta do Senhor veio logo pela manhã. O profeta Gad ministrou durante o reinado de Davi e relatou por escrito alguns eventos da vida do rei. Esse profeta Gad, irmãos, ele é um profeta conhecido por Davi. Ele ministrou durante o reinado de Davi e ele relatou alguns escritos, alguns eventos da vida do rei. Está lá em 1 Crônicas 29, 29. 29, 29. Diz assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então ele era conhecido de Davi, e a resposta veio. Assim Gade veio até Davi e contou-lhe e lhe disse: vir-te-ão 7 anos de fome na sua terra? Você quer, Davi, que 7 anos de fome venha na tua terra? Opção 2, pelo seu pecado, pela sua teimosia, pelo seu atrevimento. Eu vou te dar 3 opções. Primeiro 7 anos de fome, escolha aí. Segundo, você quer fugir 3 meses diante dos teus inimigos enquanto eles te perseguem? 90 dias, Davi, fugindo dos seus inimigos e eles te perseguindo. Ou terceira e última alternativa, ou você quer 3 dias de peste na tua terra. O que você quer? 7 anos de fome? 3 meses fugindo dos inimigos? Ou 3 dias de peste na tua terra? Agora, pense bem e me dê a resposta, porque eu preciso falar, eu preciso entregar a resposta àquele que me enviou. E Davi então recebe as 3 opções da parte do Senhor: fome, derrota militar ou peste. A seriedade dessas punições revelavam a gravidade, irmãos, do pecado de Davi.
a gravidade do pecado de Davi. E aí, irmãos, amanhã a gente continua essa história. Que Deus te abençoe grandemente e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. A paz do Senhor Jesus. Amém.